Você já se perguntou o que realmente significa ser o criador da própria realidade? Não no sentido simbólico, nem poético, mas no sentido literal, como alguém que compreende o tecido invisível do universo e o molda através da consciência. Durante toda esta série, caminhamos entre dimensões de pensamento, vibração e energia. Aprendemos que a realidade não é algo fixo, mas um reflexo, que o mundo é um espelho do nosso estado interior e que cada intenção, emoção e crença é uma linha possível dentro do vasto espaço das variantes. Agora, chegamos ao ponto mais alto dessa jornada: entender como se tornar o mestre do próprio transurfing. Como criar, conscientemente, a realidade que reflete a sua essência mais elevada. Antes de mergulharmos, curta este vídeo e se inscreva no canal. Aqui, cada episódio é um passo a mais na arte de viver desperto. E o próximo passo da sua evolução começa agora. Respire fundo e sinta o poder silencioso do agora. Ser o criador da própria realidade começa com um princípio fundamental. Você nunca foi uma vítima das circunstâncias, apenas um reflexo delas. Tudo o que o cerca é uma extensão da sua vibração. Cada evento, pessoa ou desafio é uma resposta energética ao que você está emitindo. O transurfing ensina que a vida não acontece para você. Ela acontece a partir de você. Quando essa percepção desperta, algo muda profundamente. Você deixa de se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a se perguntar: o que estou projetando para que isso aconteça assim? Essa é a transição da inconsciência para o domínio vibracional. O ponto em que você deixa de reagir e começa a co-criar. A ciência moderna começa a ecoar esse mesmo entendimento. Pesquisas sobre a consciência e o campo quântico sugerem que o observador influencia a matéria simplesmente pelo ato de observar. O físico John Wheeler, da Universidade de Princeton, descreveu o universo como um sistema participativo, um cosmos que responde à consciência. Ou seja, não estamos apenas dentro da realidade. Nós somos parte ativa de sua construção. O mestre do transurfing entende essa interdependência e aprende a operar em duas dimensões ao mesmo tempo. No mundo físico, ele age. No mundo vibracional, ele direciona. A força está em combinar ambos com harmonia, intenção consciente e confiança profunda. Em termos práticos, criar a própria realidade é aprender a comandar três chaves: o foco, a emoção e a coerência. O foco define o caminho, a emoção energiza o caminho e a coerência mantém o caminho estável. Sem foco, a energia se dispersa. Sem emoção, ela se enfraquece. Sem coerência, ela se fragmenta. O transurfing é o equilíbrio entre esses três elementos. Por isso, o verdadeiro criador da realidade não força, não exige, não implora. Ele sintoniza. Ele se torna o tipo de energia que naturalmente atrai o que deseja manifestar. Imagine um maestro regendo uma orquestra. Ele não toca cada instrumento, não controla o som de cada nota. Ele apenas conduz o ritmo, a harmonia e o tom. E a música surge da sintonia entre as partes. Você é o maestro da sua própria sinfonia vibracional. A realidade é o conjunto dos instrumentos. E o universo é a sala de concertos onde o som se propaga. Se há dissonância, não é o mundo que precisa mudar. É a vibração do maestro que precisa se ajustar. E quando isso acontece, o som, a vida, volta a fluir em perfeita harmonia. Em psicologia, há um conceito que reflete exatamente isso: o estado de fluxo, estudado por Mihaly Csikszentmihalyi. Nele, o indivíduo atua com concentração total, envolvimento emocional e leveza. É quando o tempo parece desaparecer e as ações se tornam naturais, sem esforço. No transurfing, o estado de fluxo é a tradução prática do equilíbrio vibracional. É o momento em que a intenção interior
e a intenção exterior se fundem. Você deixa de empurrar o mundo, e o mundo começa a se mover com você. O mestre do Transurfing não é alguém que controla o destino. É alguém que se alinha com o destino, que vibra em sua frequência mais pura. Ele não luta contra o que é, nem teme o que será. Ele observa, ajusta e segue com confiança. Essa confiança é o estado vibracional que mais atrai sincronicidades. Estudos de psicologia positiva mostram que emoções elevadas, como gratidão, amor e fé racional, aumentam a coerência cardíaca, regulam hormônios e ampliam a percepção criativa. Quando corpo, mente e emoção entram em coerência, a realidade externa se reorganiza em ressonância. É ciência e espiritualidade dançando na mesma frequência. Mas há algo ainda mais profundo. Criar a própria realidade é também compreender o paradoxo do poder. Quanto mais você tenta dominar o mundo, menos poder tem. Mas quanto mais você se harmoniza com ele, mais ele responde ao seu comando. A força não está em impor, mas em permitir. Não em controlar, mas em confiar. Não em buscar fora, mas em reconhecer que o poder sempre esteve dentro. O mestre do Transurfing é aquele que age com suavidade, fala com clareza e vive em paz com o fluxo. Ele sabe que cada obstáculo é apenas uma curva do rio, não o fim do caminho, e que o rio, inevitavelmente, chega ao mar. Na prática, viver como criador consciente é cultivar 3 hábitos diários. 1. Observar sem reagir. Cada emoção é um sinal. Quando você observa sem se prender, dissolve o poder dos pêndulos que drenam sua energia. A neutralidade é a sua armadura vibracional. 2. Escolher a vibração antes da ação. Antes de fazer, sinta. Pergunte-se: essa ação nasce do medo ou da confiança? Tudo o que nasce da confiança cria fluidez. 3. Agradecer antes de receber. A gratidão antecipa o resultado e o magnetiza. É o sinal energético de que o universo pode entregar, porque você já vibra a plenitude. Esses 3 hábitos, observação, vibração e gratidão, são as práticas do mestre. Na visão de Vadim Zeland, o espaço das variantes contém todas as possibilidades já existentes. Cada pensamento é uma coordenada. Cada emoção é uma senha vibracional. E cada intenção é uma chave de acesso. Quando você aprende a pensar com clareza, sentir com leveza e agir com propósito, as portas certas se abrem. Não há magia, há física vibracional. Você muda de linha de vida, deslocando-se silenciosamente para uma versão da realidade onde tudo flui. E o incrível é que esse movimento é imperceptível. Um dia, você apenas acorda e percebe que tudo está no lugar. As peças se encaixaram. O mundo parece sorrir de volta. A ciência chama isso de colapso quântico ideal. O momento em que uma possibilidade se torna realidade observável. No Transurfing, é o instante em que sua vibração interna e a linha de vida desejada entram em coerência total. É quando o espelho da realidade reflete, pela primeira vez, o seu verdadeiro estado de consciência. E quando isso acontece, não há mais dúvidas, apenas certeza silenciosa. Você sente o universo respondendo e entende que tudo sempre esteve conectado. Mas o caminho do mestre não termina com a manifestação. Ele continua com a preservação da consciência, porque a mente tende a adormecer novamente, a cair nos velhos pêndulos da dúvida, do medo e da importância excessiva. Por isso, o verdadeiro domínio não é momentâneo, é contínuo. Ser mestre é permanecer desperto, é lembrar-se todos os dias de que a realidade é um reflexo e de que a vibração é a sua assinatura energética no campo universal. A vida prática do mestre é marcada pela leveza. Ele não evita desafios, mas os encara como oportunidades de realinhamento. Ele não busca controlar pessoas, mas compreender vibrações.
Ele não vive para acumular, mas para expressar. Sua presença inspira equilíbrio. Sua fala transmite clareza. E seu silêncio carrega poder. Porque ele entendeu o segredo que poucos percebem. Quanto mais você se torna consciente, menos precisa provar. E mais o universo confirma. A criação consciente é o ponto onde ciência, espiritualidade e experiência humana se encontram. Ela não é superstição nem escapismo. É o reconhecimento de que há uma inteligência no cosmos e ela responde à harmonia. Essa harmonia começa em você, na sua mente, no seu coração, no seu campo vibracional. Tudo o que você vê no mundo é uma extensão disso. A vibração é a semente. A realidade é o fruto. E a consciência é o solo onde tudo cresce. Então, ao encerrar esta jornada, lembre-se: você não precisa aprender a criar o impossível, precisa apenas lembrar que já é o Criador. Cada pensamento é um pincel, cada emoção, uma cor. Cada ato consciente, um traço no quadro infinito da existência. Você é o artista e a tela, o observador e o observado, o rio e o oceano. A realidade é maleável e o universo está esperando o seu comando vibracional. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa série com quem também busca compreender o poder de viver conscientemente. Sua energia faz parte deste campo e cada nova consciência desperta, amplia o equilíbrio de todos nós. Este foi o episódio final da série O Poder do Transurfing, dominando a realidade consciente. Mas o verdadeiro transurfing começa agora, no seu próximo pensamento. A realidade é o reflexo daquilo que você decide ser, e o mestre é aquele que escolhe conscientemente o reflexo que deseja ver. Respire, sinta-o agora e lembre-se: você é o Criador e o universo é o seu espelho. Até mais.